Começou uma série de ataques coordenados ao Renan Santos e eu vou responder nesse vídeo algum deles, começando pelo nosso amigo Jeffrey Chicchini, esse mesmo, o mais novo cachorrinho do Flávio Bolsonaro. Na verdade, um ator que interpreta, que finge, né, que gosta do Flávio e tal, tá no Partido Novo, o seu candidato à presidência aparentemente é o Romeu Zema, mas ele fica defendendo o Flávio Bolsonaro por aí. Sinal, o Renan tá sofrendo esses montes de ataques, está sendo atacado pra caramba. Isso é sinal de que ele tá crescendo, de que ele tá incomodando e de que ele vai dar muito trabalho pro Flávio Bolsonaro e pro Lula a partir de agora. Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Macris. Pra quem já me conhece, eu também sou Rafa Macris, sou amigo do Renan, filiado no Partido Missão e pré-candidato a deputado estadual por São Paulo pela Missão, ou seja, pelo Partido do Renan. Eu espero que você assista a vários vídeos aqui do meu canal, né? É uma rede que eu não posto muito, na verdade agora eu tô postando um vídeo por dia, sempre falando do Partido Missão, desmentindo algumas mentiras aí que o pessoal tem falado na internet sobre o Renan Santos, sobre a pré-candidatura do Renan, sobre o Partido Missão, enfim, sobre o futuro do Brasil. A gente está vivendo um momento delicado em que muita gente tem acordado e saído aí dessa dicotomia burra, né, de dois lados da mesma moeda, que é o lulismo e o bolsonarismo. A gente chama isso de bolsopetismo. Dois projetos personalíssimos de poder que só pretendem manter os seus com muito poder, com muitos cargos, com muito dinheiro, mas pouco se pensa no Brasil, pouco se pensa em formar a classe média, em criar a classe média. É uma máquina de manter quem está pobre mais pobre ainda e fazer quem está rico mais rico ainda. Essa que é a verdade. E a nossa proposta de governo, o que a gente traz aí de novo para tudo isso é que a gente quer transformar o Brasil em uma das 5 maiores potências do mundo. E como a gente vai fazer isso? Primeiro passo, aniquilando o crime organizado, matando os membros das facções criminosas ou prendendo, né, se eles resolverem se entregar, diminuindo o número de municípios, reformulando os sistemas de programas sociais que a gente tem por aqui, acabando com essa farra de gastança de dinheiro público, fazendo uma reforma fiscal decente, em que a gente vai economizar até 3 trilhões de reais nos próximos 10 anos, com uma PEC, inclusive, que já está protocolada pelo nosso deputado federal Kim Kataguiri lá no Congresso, que assim que o Renan ganhar essa eleição, ele vai pegar essa PEC debaixo do braço e vai avançar com isso, rasgar o país com infraestrutura, com trilhos para ligar os principais pontos de produção agrícola com ferrovias. A gente quer reduzir gastos da máquina pública, acabar com a corrupção, tirar debaixo do tapete os escândalos do INSS e do Banco Master, prender quem tem que prender, ver se os ministros do Supremo Tribunal Federal estão envolvidos, né? Claro que todo mundo sabe das ligações aí, principalmente do Toffoli e do Alexandre de Moraes ao Banco Master. Vamos colocar tudo isso à tona, vamos impeachment quem tiver que impeachment, vamos prender quem tiver que prender. Enfim, vamos dar um banho de lei e ordem no país. É isso que a gente quer para o Brasil e se você quer vir junto com a gente, se você acredita nesse projeto, se você não aguenta mais Bolsonaros e Lula e petistas te enganando, eu te convido a se inscrever nesse canal, seguir minha página do Instagram também, que estou com quase 400 mil seguidores por lá. Venha fazer parte desse universo, do universo de pessoas boas, sérias e comprometidas aí a melhorar a sua vida, tá? A fazer com que você possa prosperar de verdade e possa trabalhar sem ser roubado a todo momento. Vamos começar então essa análise nossa aqui, vendo esses vídeos absurdos do Jeffrey Chicchini tentando atacar o Renan Santos e chamando ele do verdadeiro Lula da geração Z, tá? Se inscreve aí no meu canal, tem um link também para você fazer a sua doação para minha vaquinha, que é muito importante. Também tem link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Bora para cima
e vamos ver o que esse paspalho falou aí nesse vídeo. Vamos lá. Olha só, gente, esse jovem aqui, ó, esse jovem de 42 anos quer ser presidente do Brasil. Ele não fala do Lula, ele não fala do STF, ele só fala do Flávio Bolsonaro e dos demais candidatos. Primeiro que você não pode respeitar, né, alguém que fala jovem, né? Eu sei que ele é um personagem mega caricato, que ele não acredita em absolutamente nada do que ele fala, mas só pelo fato dele falar que é do jovem, né, usar esse termo, ele já tá totalmente descredibilizado pro debate público, tá bom, Chiquini? E, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Quando uma pessoa se propõe a ser candidata à presidência da República, o mínimo que se espera desse alguém é que ele fale sobre as cagadas que os seus adversários falem, tá? Não importa se é Bolsonaro, se é Lula, se é Zema, se é Caiado, se é até Augusto Cury lá, sei lá. Ele tem que falar, tá? Ele não é um vassalo do seu próprio adversário, que nem o Zema vem se comportando nas últimas semanas, nos últimos meses aí, passando vergonha por sinal. Ele vai bater de frente com seja lá com quem for. Se o Lula tá envolvido com o escândalo do INSS, o Renan vai bater. Se o Bolsonaro, Flávio, tá envolvido com o Vorcaro, que a gente viu que tá e ainda tem muita coisa pra sair, ele vai pra cima. Cara, ele não tem rabo preso, ele não tem problema em bater de frente com esses caras, e é o mínimo que um eleitor sério que tá pesquisando o seu candidato pra escolher em quem vai votar espera, tá? Aí, eu perguntei pro ChatGPT a formação acadêmica desse cara. Que bela consulta, hein? Chiquini é um mero pesquisador de ChatGPT para avaliar uma candidatura presidencial. Parabéns, hein, rapaz? Você tá de parabéns aí, porque o seu nível intelectual é realmente mega avançado para um cara que se propõe a ser um senador, né? Sei lá que você é candidato, acho que senador do Paraná, tá tendo que puxar o saco aí do Flávio Bolsonaro para ver se ganha, né? Usando o ChatGPT, tá de parabéns. Até porque ser presidente do Brasil é ser o CEO do Brasil, certo? O que o chat respondeu? Respondeu que esse jovem de 42 anos, além de não ter família, não ter filho, ele não tem formação acadêmica, né? Ele quer ser CEO do seu país, da sua empresa, por exemplo, e não tem formação acadêmica. Puta vida, hein, Chiquini? Agora você me pegou, rapaz. A medida de capacidade de gestão de um país pro Chiquini, de caráter, de compromisso público, realmente é um diploma colado atrás da sua cabeça. Ô Chiquini, meu amigo, por que você não fala, já que você tá se vangloriando tanto aí, né, de formação acadêmica, fala onde você estudou, rapaz. Fala onde você estudou, onde você se formou, na Unisquina, não sei de lá da onde. Eu fiz uma pesquisa rápida aí pra saber qual que é a formação acadêmica do Chiquini, né? E pasmem, ele se formou em uma das melhores Unisquinas da sua cidade, que é Uniopet. Por acaso você já ouviu falar numa faculdade chamada Uniopet? Muito provavelmente não, né? Então, pois bem, foi onde o Chiquini, que está criticando o Renan Santos, que cursou Direito na Universidade do Largo do São Francisco, Faculdade de Direito da USP, a melhor do Brasil. O universitário aí, o estudioso da Uniopet, tá criticando esse cara. Parabéns, hein, velho? Você é foda mesmo, hein? Porra, e pra sua informação, o Renan saiu porque quis, tá? Da USP. Porque ele foi empreender. E não só ele, como diversos outros líderes aí não finalizaram a sua formação acadêmica, meu amigo. Se não me engano, Mark Zuckerberg não finalizou a sua faculdade. Quem mais? Steve Jobs também não finalizou a sua faculdade. Quem mais? Se não me engano, Bukele, tá? Então, diploma na parede, meu amigo, não é sinônimo de competência, tá? E não é um cara que fez qualquer uma faculdade que hoje simplesmente você pagar uma faculdade, automaticamente você se forma, que significa que você tem capacidade para qualquer coisa, beleza? Mas ele pode ser um baita de um empresário, por exemplo, então não.
Ele também não é empresário, nunca produziu nada, sequer gerou emprego, gerou riqueza para o país, sequer já pegou um busão, sequer já viveu o que os trabalhadores comuns do nosso país vivem. Você já pegou muito busão, né, Chiquini? Tô vendo aí pelo seu cabelinho, esse topete bem organizado, né? Camisa da Calvin Klein, semi-abotoada. Porra, velho. Carinha de neném. Você deve ter pegado muito ônibus na vida, né, Chiquini? Mas se não pegou ou pegou, não é demérito pra ninguém, meu amigo. E você tá falando que ele não gerou emprego na vida? O Renan largou a faculdade por escolha própria justamente pra empreender. Para gerar emprego, para trabalhar. E sabe no que ele empreendia, meu amigo? Em recuperação de empresas quebradas, que é justamente o que a gente precisa fazer aqui para o nosso país. O Brasil está quebrado depois de mais de 20 anos de gestão do PT, de um pouquinho do Temer, de Bolsonaro. A gente precisa de alguém que tenha espírito público e vontade de levantar esse país e consertar o que tá aí, cara. Não projeto de poder exclusivamente pra pôr dinheiro no bolso, tá? Que é o que vocês estão fazendo, que é o que o Lula e o PT vem fazendo durante anos. E se você quiser falar, não, beleza, quem que será que gerou emprego? Será que o seu candidato à presidência, que foi que gerou emprego? Na verdade, o Flávio Bolsonaro tem gerado, né, muitos empregos aí ao longo dos últimos anos. Dá para fazer um apanhado das suas dezenas de assessores no Senado Federal, pagos com o nosso dinheiro, tá gerando muito emprego lá, né? Ou então, talvez, os seus ex-assessores que trabalharam na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, acusados de rachadinha, né? De sacar dinheiro para devolver os seus salários. Não é isso, meu amigo? O Flávio Bolsonaro, que foi acusado disso, que inclusive praticou a rachadinha, né, diga-se de passagem, mas que fizeram uma manobra jurídica aí para não darem andamento na investigação. Acordos, inclusive, do próprio Jair Bolsonaro com o Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Depois vocês vêm falar que a gente é cadelinha do STF, né? Vocês que baixaram as calças para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou então que o Flávio Bolsonaro também pode ter gerado emprego na sua loja da Copenhagen, né? Que inclusive faturava muito e não tinha diferença de faturamento em épocas que normalmente todas as lojas de chocolate faturam mais do que o normal, em época de Páscoa, Dia das Mães e Natal, né? Mas gerava muitos empregos lá também, Flávio, parabéns. Ou então no seu escritório de advocacia, que eu não sei se tinha funcionários ou não, mas eu sei que faturou bem, né? Faturou notas fiscais para empresas de contabilidade que tinham sérias ligações com o Banco Master, que receberam bons milhões de reais do Banco Master, né? Faturou aí notas fiscais no montante de 1,5 milhão de reais para empresas ligadas ao Daniel Vorcaro. Pode falar que cancelou 2 notas aí de 500 mil reais cada uma, tá? Mas vocês não me enganam não, meus amigos. Então, Chiquini, se você quiser falar de empregos gerados, eu acho que com relação à qualidade dos empregos gerados, o Renan gerou muito mais. Fora tudo aquilo que ele fez, né? De fundar o maior movimento político de ruas do país. De ter realizado as maiores manifestações da história desse país, que foram as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff. De ter sido vice-presidente do comitê do impeachment da Dilma. De ter fundado o seu próprio partido, coisa que vocês, o Bolsonaro, não conseguiu e passou muito longe disso. Das empresas que o Renan trabalhou e recuperou. Cara, tem muita coisa aqui que foi feita pelo Renan que coloca ele em outro patamar, tá muito acima de Flávio Bolsonaro e dos seus pupilos aí. Ele também nunca foi vereador, não tem experiência alguma política, mas ele quer ser presidente do seu país. Só que... então quer dizer que agora experiência política, cargos políticos significam... experiência para você gerir um país? É isso, Chiquinho? Eduardo Cunha tinha experiência política pra caramba. O Lula tinha sido deputado. Zé Dirceu tinha tido experiência política pra caramba. Renan Calheiros. Cara, inúmeros péssimos exemplos políticos
tiveram muita experiência política e acabaram presos, acabaram roubando muito dinheiro público, tá? E se você olhar por outro lado, pessoas que não tiveram experiência política, o cara que vocês gostam muito, Donald Trump. Me fala aí os cargos políticos que ele exerceu antes de ser presidente dos Estados Unidos. Ou então outro, Milei, da Argentina. Qual foi a experiência política de cargo público que o Milei teve antes? Quase nenhuma, se não me engano. Ou seu próprio candidato à presidência, né? Que você esconde e fala que apoia o Flávio, nunca vi isso. Cara do Partido Novo se abdicando de apoiar o seu próprio candidato à presidência, que é o Romeu Zema, em troca de apoiar o Flávio Bolsonaro só pra tentar grudar nos votos dele, velho. Que coisa feia, Chiquinho. O Zema, quando foi governador, já tinha tido cargo público, por exemplo? Claro que não, entendeu? E daí você pega vários anos que o Bolsonaro passou no Congresso Nacional sem fazer porra nenhuma. Isso vale alguma coisa de experiência política? Então, meu amigo, mais um papinho seu aí que cai por terra, tá? O dia que você precisar de um cargo de vereador, de deputado para exercer a presidência de um país, você pode se aposentar, tá? Pegamos aí inúmeros exemplos, fora os outros que tem, que comprovam que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Só que olha só, não são só esses os problemas dele, falta de formação, falta de experiência profissional, experiência política, ele também é cadelinha do STF. Ele comemorou, por exemplo, a prisão do Felipe Martins, ele comemorou a prisão do presidente Bolsonaro, dos presos políticos de 8 de janeiro, ele ama o Alexandre de Moraes, olha só, ele se diz de direita e faz coraçãozinho pro Alexandre de Moraes. Eu acho que quem ama o Alexandre de Moraes são vocês, né? Eu lembro muito bem quando o próprio Jair Bolsonaro convidou o Alexandre de Moraes para ser seu vice e recebeu um não na cara. Quem lembra disso? Vocês aí, Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes, estão envolvidos no mesmo rolo do roubo bilionário do escândalo do Banco Master junto com o Daniel Vorcaro, meu amigo. Beleza? Eu lembro muito bem quando o senhor Jair Bolsonaro teve que fazer um acordo com Dias Toffoli para livrar a barra do atual candidato à presidência de vocês, que é o filho do cara, que é o Flávio Bolsonaro, para arquivarem a investigação de rachadinha dele. Eu lembro muito bem quando o senhor Jair Bolsonaro mandou um zap, uma mensagem ao Eduardo Bolsonaro, pedindo para ele poupar o Gilmar Mendes das críticas. Eu lembro muito bem quando o Jair Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes a uma prefeitura de uma cidade do Mato Grosso do Sul. Ou você acha que a gente esqueceu disso tudo? Então, meu amigo, cadelinha do STF são vocês, que fingem brigar contra esses caras, mas na verdade abaixa as calças para eles. O Renan Santos, o Partido Missão, todo mundo aqui pede impeachment de Alexandre de Moraes, pede impeachment de Dias Toffoli, pede prisão deles com comprovadamente envolvidos no escândalo do Banco Master. É isso que a gente pede, cara. Então lava a sua boca antes de falar mentira a respeito do nosso candidato à presidência, Renan Santos, que vale muito mais do que vocês, que são mentirosos, que representa muito mais os princípios e os valores da verdadeira direita do Brasil do que vocês. Gente, não se engane. Esse sujeito aqui, esse jovem, é o Lula da nossa geração. É o Lula da geração Z. É o Lula da modernidade. Um cara sem experiência profissional, um cara sem formação acadêmica, com um discursinho da sereia. É o discursinho do canto da sereia, assim como aquele Lula que enganou muita gente de bem um dia. Pessoal, para finalizar aqui, os ataques contra o Renan Santos começaram. Tá, os ataques contra o Partido Missão começaram de forma coordenada. Não é só Chiquini, teve uma outra mulher aí que também atacou. Teve aquele tal do Rony Gabriel que também atacou. O Kim Paim também atacou. Os caras estão atacando por quê? Porque eles têm informação que nós estamos crescendo. Eles têm informações de que o Renan Santos é o único capaz de tirar o Flávio Bolsonaro do segundo turno. Então a gente precisa mais do que nunca de vocês nessa guerra
junto com a gente. Compartilhem os vídeos com a verdade, comentem aqui, sigam a gente em todos os canais e apoiem Renan Santos e todos os pré-candidatos a deputado, senador, governador pela missão. Beleza? A gente precisa de vocês mais do que nunca dessa guerra, que está começando agora e vai piorar cada vez mais. A gente precisa de vocês 24 horas por dia nos defendendo, tá? Comenta aqui se a gente pode contar com vocês nessa luta. Se inscreve no meu canal, manda um super thanks, um valeu demais para eu poder ler no próximo vídeo aqui que eu vou gravar. E bora pra cima que o futuro é glorioso e Renan Santos vai chegar na presidência da República pra gente poder transformar o Brasil em uma das 5 maiores nações do mundo. Beleza? Tamo junto. Meu nome é Rafael Macris, eu sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo pelo Partido Missão, o partido do Renan. Um abraço, um beijo, até a próxima, até o próximo vídeo amanhã. Valeu, tamo junto, fui!